Quero meditar com você a palavra de Deus que está em 1 Pedro, capítulo 1, verso 17. Eu quero meditar com você nesta manhã sobre o seguinte tema: como praticar o temor a Deus. Eu convido você, tenha a sua Bíblia aberta em 1 Pedro, capítulo 1, verso de número 17. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Jesus veio ao mundo para nos salvar. Salvar da condenação do nosso pecado, porque a Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Mas também ele veio para nos salvar da corrupção do pecado, da cegueira espiritual que o pecado trouxe. O Evangelho de João, no capítulo de número 3, verso 17, nos diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus veio para nos salvar. A sua morte na cruz tanto nos liberta da punição eterna que merecemos, quanto nos liberta também da opressão do nosso próprio pecado. Jesus veio para nos salvar das nossas paixões e da futilidade da nossa vida. Jesus veio para que não vivêssemos mais do mesmo jeito. Aqueles que receberam a nova vida em Cristo Jesus devem viver em novidade de vida. O apóstolo Pedro, nessa carta, após louvar a Deus pelas bênçãos da salvação, volta a sua atenção para as implicações da salvação. Em razão do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, devemos viver de modo digno do chamado que ele nos fez por obra do Espírito através do Evangelho. O apóstolo Pedro passa do tema da santidade para a reverência que devemos prestar a Deus. Aqui Pedro destaca mais uma característica daqueles que foram transformados pela graça de Deus, juntamente com a obrigação de responderem à salvação com esperança e santidade. Pedro acrescenta a responsabilidade do cristão de honrar a Deus. Deus é Pai, mas também juiz. Somos filhos, porém isso não nos dá imunidade para vivermos de qualquer maneira. Deus não é condescendente, nem mesmo com os pecados dos seus filhos. Alguém disse corretamente que Deus tem filhos, mas não tem filhos favoritos. Os filhos de Deus, que foram amados em Cristo Jesus, também deverão comparecer perante o tribunal para prestarem contas de como viveram a sua vida após a sua salvação. Seremos julgados segundo as nossas obras. A intimidade do filho com o pai não anula a sua responsabilidade. O mesmo Deus que firmou uma relação tão íntima conosco é também o nosso juiz, e ele julgará a nossa história. A frase, no verso de número 17, portai-vos com temor, refere-se ao novo estilo de vida. O cristão não deve viver como antes. Agora, o seu comportamento deve ser orientado pelo temor a Deus. Temor significa ter reverência,
admiração e respeito para com Deus. Aqui está uma ordem de Pedro para o povo de Deus. Há vários textos que falam sobre o temor que nós devemos prestar a Deus. Provérbios capítulo 9, verso 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 14, 26 e 27 nos diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, temer a Deus é mais do que um comportamento externo, é um sentimento que nasce no coração. Temer a Deus diz respeito a um princípio que se estabelece como uma bússola para nos conduzir ao longo da vida. Em Deuteronômio capítulo 5, verso 29, nos diz: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Veja que quem teme a Deus em seu coração vai ter uma disposição em querer fazer a vontade de Deus. Aquele que tem o princípio do temor a Deus em tudo o que faz, será abençoado pelo Senhor. Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14 nos diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não há como, então, nós nutrirmos o temor a Deus sem termos consciência de que vivemos diante dele em todo o tempo. O temor vem do conhecimento dos atributos de quem Deus é. O Deus onisciente, o Deus onipresente, onipotente, um Deus santo e justo. Ter consciência de quem Deus é nos levará a ter a admiração, a reverência e o respeito que devemos ter para com Ele. Em Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29 diz: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Em Apocalipse 14, 7 diz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Temor a Deus. Temor a Deus deve ser o nosso princípio. Um princípio que deve reger a nossa vida em todas as circunstâncias. É muito interessante nós pensarmos no temor a Deus e o temor dos homens. O temor aos homens deve ser um temor relativo, um temor condicional, mas o temor a Deus deve ser absoluto e incondicional. Jesus falou acerca deste contraste entre o temor dos homens e o temor a Deus. Ele diz lá em Lucas capítulo 12, do verso 4 em diante, dizendo assim: digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele
que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. A palavra de Pedro, então, é muito importante para os cristãos. Segundo Jesus, quando somos pressionados pelo mundo, governos autoritários, radicalismos que se fazem presente na nossa sociedade. A nossa mente, como disse o reformador Martinho Lutero, precisa estar cativa pela palavra de Deus. O tribunal da consciência é mais importante do que a opinião pública. Fazer e viver com uma consciência de tudo que você faz, você está fazendo diante de Deus, é mais importante do que você tentar viver para corresponder às expectativas humanas. Devemos respeitar as autoridades constituídas. Os filhos devem honrar seus pais. Marido e esposa devem honrar um ao outro. A quem honra, honra, mas nunca devemos nos esquecer que todo o respeito e consideração que temos em nossos relacionamentos e estruturas sociais, em última instância, deve-se ao nosso dever absoluto e incondicional que temos da nossa consciência a Deus, em primeiro lugar. Nunca deixe de ter mais admiração, reverência, respeito pelo Senhor Jesus do que pelas pessoas. Quando relativizamos a honra a Deus pela admiração humana, alimentamos o ídolo da glória humana ao invés de tributar a glória para quem realmente merece e é digno de recebê-la. Uma mente cativa pelo temor a Deus está tão liberta que jamais se deixará ser aprisionada por ideologias e poderes humanos. Pedro, aqui neste verso, ele nos oferece 3 razões para temer a Deus. A primeira, ele nos diz no verso de número 17, para se ter o temor a Deus, nunca se esqueça da sua justiça. Deus não faz acepção de pessoas. Ele diz, ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Perceba comigo algumas verdades. Primeiro, Deus é juiz. O Deus que julga é o mesmo a quem invocamos como Pai. Não há incompatibilidade entre a paternidade divina e a justiça divina. O fato de chamarmos Deus de Pai não nos dá direito de nos amoldarmos às paixões mundanas. O Pai e o juiz são a mesma pessoa. Deus não faz acepção de pessoas,
nem aceita suborno. Uma das características que nos esquecemos, muitas vezes, é este atributo de Deus, que é a sua imparcialidade. Deus revelou a sua imparcialidade. Ele disse lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 17 e 18: Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores. O Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. A imparcialidade de Deus reflete no exercício da sua justiça. Sabemos no Brasil muito bem o que significa uma justiça parcial. Quem julga de acordo com o poder econômico, quem julga de acordo com a classe social, quem julga de acordo com a influência política, todo sistema humano de poder, qualquer tribunal, deveria refletir o julgamento justo, que tem como a prática a imparcialidade. A retidão de Deus está na sua imparcialidade. Ele não julga de acordo com categorias humanas, baseadas na distinção racial ou econômica. O Senhor não julga de acordo com a capa do processo. Ele não julga segundo o CPF. Ele julga retamente. Se há um povo que deveria compreender e praticar a imparcialidade no exercício do seu julgamento, é o povo de Deus. Tiago nos diz lá no capítulo 2, verso 1 ao verso 4. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Se nós dirigimos-nos a Deus e chamamos Ele de Pai, o Pai que nos adotou como filhos em Jesus Cristo, se quando oramos falamos Pai nosso que está nos céus, se temos um novo status espiritual porque fomos salvos, se conhecemos a Deus que se tornou o Pai em Jesus Cristo, um Pai que não leva em conta a nossa posição social, econômica, racial ou qualquer outra distinção. Se somos, independentemente da nossa condição, somos filhos pelo fato de crermos em Cristo Jesus como nosso Salvador e termos acesso ao mesmo Deus que é o nosso Pai, nós não deveríamos ter nenhum tipo de conduta que seja então levada pelas categorias humanas que fazem distinção e tratam uns aos outros segundo a sua própria aparência. Pedro está dizendo que o nosso privilégio não nos isenta da nossa responsabilidade. Somos filhos do mesmo Deus que nos adotou em Jesus Cristo, que é o nosso Pai e que Ele é um Deus que não julga as pessoas com parcialidade. Ele não faz acepção de pessoas. Então, o dever do cristão torna-se muito maior, porque o cristão conhece
a Deus. Não apenas como seu Criador, mas como seu Pai, que é imparcial. A graça de Deus, revelada no Evangelho, nos torna muito mais obrigados a viver com temor do que qualquer outra pessoa. Porque o cristão deve viver em temor a Deus. Porque o Deus que nos adotou em Cristo Jesus e a quem invocamos como um Pai, é um Deus que julga sem fazer acepção de pessoas. Tendo em vista, então Pedro nos diz que seremos julgados por um Deus que é imparcial. Nós precisamos nos portar com temor durante a nossa peregrinação neste mundo. E aqui está a implicação de termos um Pai que é justo e que não faz acepção de pessoas. Temor aqui revela essa reverência, o respeito devido a Deus. Não é uma sensação doentia de medo do castigo de Deus. Lá em 1 João capítulo 4, verso 18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. A nossa relação com Deus como nosso Pai não é uma relação baseada no medo. Afinal, tem aquele ditado que diz: quem não deve, não teme. Nós não temos razões para ter medo do castigo de Deus, porque os nossos pecados já foram pagos e perdoados em Cristo Jesus. Nós não temos mais nenhuma dívida para com Deus, porque em Cristo Jesus já não há mais nenhuma condenação. O perfeito amor, o amor demonstrado por Cristo, se torna nosso pelo Espírito Santo e nos liberta do medo, do castigo de Deus. Portanto, a relação que nós temos com Deus como nosso Pai não é essa relação de medo. A palavra de Deus diz em João capítulo 3, verso 17, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O Senhor Jesus disse àquele ladrão, arrependido ao lado dele na crucificação: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em Apocalipse capítulo 20, nós temos esse quadro completo do último dia, que é o dia da volta do Senhor Jesus, quando ele se assentará como juiz em seu tribunal para julgar todos os homens. E Apocalipse 20, verso 11 em diante, diz assim: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. O texto nos fala que o Senhor Jesus julgará todos os homens. Mas veja que há pessoas que não serão condenadas eternamente. Aqueles cujo nome estão inscritos no livro da vida, esses não foram lançados para dentro do lago
de fogo. Esses que foram comprados pelo sangue do Senhor Jesus. São esses que foram salvos pelo Senhor Jesus e que, portanto, experimentaram o perfeito amor. Esses não têm medo do julgamento, porque eles sabem que foram perdoados e amados pelo Senhor Jesus, que deu sua vida por nós. Pedro aqui, quando nos fala sobre o julgamento que virá sobre o cristão, ele não está tratando do julgamento para a condenação eterna. Ele está se referindo ao julgamento que todo cristão um dia vai experimentar. Pedro está fazendo um contraste entre o julgamento humano e o julgamento celestial, entre o tribunal dos homens e o tribunal celeste. O cristão deveria estar aguardando o seu julgamento pelo tribunal, não pelo tribunal romano, mas ele deveria ter o temor a Deus de saber que ele vai ser julgado pelo tribunal celestial. Muitos cristãos naquele tempo estavam sendo julgados pelo tribunal romano, por professarem a sua fé. E Pedro diz que eles não deveriam jamais relativizar o seu temor a Deus, porque o julgamento final será o julgamento quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo. Todo cristão vai comparecer diante deste tribunal. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 10 ao verso 15, ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. O cristão será julgado, mas não será julgado para a condenação eterna. Ele será julgado pelas suas obras e o seu testemunho. Nós compareceremos perante o tribunal de Cristo e seremos julgados pelas nossas obras e pelo nosso testemunho. O apóstolo Paulo, mais adiante, em 1 Coríntios capítulo 4, verso de número 3, ele diz assim: todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9, também nos diz: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Todos esses textos falam do julgamento da igreja.
o julgamento que todo cristão passará. O cristão será julgado pelo seu testemunho, será julgado pelas suas obras, palavras, pensamentos e atitudes. Haverá uma recompensa que será justamente atribuída de acordo com as obras de cada cristão. Nós seremos galardoados. A fidelidade do crente será a sua recompensa. A palavra de Pedro é então uma palavra de encorajamento para o cristão que sofre por causa do seu testemunho. O nosso trabalho no Senhor não é em vão. Deus não se esquecerá de recompensar os crentes que são fiéis ao Senhor Jesus. Pedro aqui define a nossa identidade, ele diz que somos o povo de Deus neste mundo, e ele a define dizendo que somos estrangeiros e peregrinos. O tempo da vossa peregrinação, ele nos diz. O termo aqui, peregrinação, revela que nós estamos fora de casa, que nós somos apenas residentes estrangeiros, destituídos de muitos privilégios de um cidadão deste mundo que tem plenos direitos. Aqui nós não temos uma cidadania permanente. Somos peregrinos. Estamos a caminho da nossa pátria. E precisamos, então, ter cuidado para não plantarmos as nossas raízes neste mundo. Para os cristãos daquele tempo, e para todos os cristãos que sofrem as calúnias e a fúria da injustiça parcial do tribunal dos homens, precisamos compreender que nós não somos cidadãos deste mundo. Aqueles cristãos que estavam sendo duramente, injustamente perseguidos pela justiça romana, precisavam ser lembrados que eles não eram cidadãos de Roma, eles eram cidadãos do reino de Deus. A palavra de Pedro, então, além de nos encorajar, ela nos esclarece que as adversidades que sofremos neste mundo é um exercício do julgamento de Deus sobre nós, é a sua disciplina. Veja o que Pedro diz no capítulo 4 desta carta, no verso de número 15 ao verso de número 18. Ele diz assim: não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sofrimentos que o cristão experimenta no tempo da sua peregrinação é a manifestação do julgamento de Deus. O crente é salvo com dificuldade, porque ele sofre em razão da sua fé e o seu testemunho em Cristo Jesus. O Evangelho nunca foi um caminho fácil para aquele que crê e ama ao Senhor Jesus como seu Salvador. Se ele foi perseguido, nós também seremos. Se o Senhor foi odiado, nós também seremos odiados pelo mundo. Porém, toda a adversidade que o cristão sofre pelo seu testemunho
tem como causa última o julgamento de Deus sobre a sua vida. O julgamento de Deus sobre a sua igreja faz parte do seu exercício de paternidade. Deus está nos disciplinando. Ele é o Pai que nos ama e, portanto, nos corrige por meio das adversidades. Hebreus capítulo 12 nos diz assim, o verso 4 em diante. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, estabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazeis caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. O autor de Hebreus escreve para cristãos que estavam enfrentando duras perseguições e adversidades. Seus bens estavam sendo tomados. Estavam morrendo ao fio da espada por causa do seu testemunho, da sua fé em Cristo Jesus. E o autor olha para toda a perseguição que vem para o povo de Deus como sendo exercício da disciplina de Deus. Deus nos disciplina. Por isso, Pedro diz, o julgamento começa pela casa de Deus, pelo povo de Deus. Deus está nos corrigindo por meio das adversidades deste mundo. Deus está refinando a nossa fé. Deus está purificando a sua igreja por meio das adversidades. O juízo de Deus é chegado à casa do povo de Deus. Eu quero terminar, então, fazendo algumas aplicações desse texto para a nossa vida. A primeira delas, se você já se arrependeu dos seus pecados e você crê que Cristo Jesus é o seu Senhor, que Ele é o teu exclusivo, suficiente e eterno Salvador, você desfruta de uma grande bênção. Você tem um grande privilégio que nem todas as pessoas deste mundo desfrutarão. Você foi salvo por Jesus. E você recebeu na sua vida a maior de todas as bênçãos. 1 João capítulo 3, verso 1 diz: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Portanto, se você é filho de Deus, você foi salvo por Jesus, tenha o temor a Deus. E ter o temor a Deus significa você ter uma atitude de gratidão. E você dar um bom testemunho do Evangelho na sua vida. Em segundo lugar,
o nosso privilégio de sermos filhos de Deus nos torna ainda mais responsáveis pelo nosso testemunho. Um comportamento digno do chamado que recebemos para ser um discípulo de Jesus não é nada mais do que a nossa obrigação. Jesus contou uma parábola em Lucas capítulo 17, a partir do verso 7, dizendo assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Porventura, terá de agradecer ao servo porque este fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. É o nosso dever, é a nossa obrigação, é a nossa responsabilidade como filhos de Deus que fomos salvos por Jesus, nos comportarmos neste mundo com santo temor, diz Pedro. Devemos ter o princípio do temor a Deus em tudo que nós fazemos. Em todas as nossas ações e atividades do nosso dia a dia. Pedro aqui, em terceiro lugar, ele nos dá uma palavra de encorajamento diante do nosso sofrimento. Um dia todo tipo de sofrimento vai acabar. Roma, com todo o poderio e glória que possuía, caiu. O reino de Deus, porém, é eterno e inabalável. Seja um crente fiel ao Senhor Jesus. Persevere, mesmo na adversidade. Persevere na perspectiva correta diante das pressões que sofremos neste mundo. Seja fiel até a morte, sabendo que você receberá a coroa da vida. Não importa os títulos, dinheiro, a raça, a posição social, sejam grandes ou pequenos, o que se requer dos seus dispenseiros é que ele seja encontrado fiel. Tema ao Senhor em sua vida. O temor do Senhor é a sabedoria, é o princípio do saber, é a fonte da vida, é o dever de todo homem. O profeta Isaías chamou o temor do Senhor como sendo o tesouro da igreja. O temor do Senhor é um dos ensinos mais importantes da Escritura. E ainda assim, é o menos compreendido. O temor dos homens. Não é simplesmente o temor do mal que os homens podem causar. O temor que muitos têm é o temor das pessoas, e como disse John Bunyan, o temor dos homens é o temor de perder dos homens o favor, o amor, a boa vontade, a ajuda e a amizade. Em outras palavras, o temor dos homens é o ídolo da aprovação. E até mesmo um cristão pode cair nesta armadilha de ter e nutrir o temor dos homens em seu coração. Como o próprio apóstolo Pedro. Lembra? Ele próprio escolheu se aquecer na fogueira da aceitação humana. Ele próprio ficou no pátio do lado de fora, negando a Cristo como seu Senhor e Salvador, para não ser criticado e julgado pelos homens. O temor aos homens silencia o nosso testemunho de Cristo.
e nos impedem de viver para a sua glória. O temor dos homens nos impede de dizer e de fazer o que agrada a Cristo, rouba a sua glória. A vida do Senhor Jesus é um exemplo disso, porque a vida do Senhor Jesus é um exemplo de temor somente a Deus. Jesus nunca se preocupava com o que as pessoas pensassem a respeito dele. O seu único objetivo durante toda a sua vida foi honrar o seu Pai Celestial. Jesus nunca se comprometeu por causa de lucro. Pelo contrário, ele tomou o caminho árduo da cruz. Ele suportou na cruz a ira de Deus que nós merecemos pelo nosso pecado. Jesus viveu a vida dele inteira debaixo desse princípio do temor a Deus. Por isso ele foi o homem desprezado e mais rejeitado entre todos os homens. Eu quero convidar você nessa manhã para refletir sobre esse princípio. A quem? De quem você tem o temor? Eu quero convidar você a entregar sua vida totalmente a Deus através de Jesus Cristo, a se arrepender desse pecado, da idolatria da aprovação, de tentar buscar reconhecimento humano, aplausos, elogios. Tenha o temor a Deus. Quando você conhece a Cristo Jesus, sua mente é liberta e você passa a ter um novo princípio. Não viver em função das pessoas, dos seus elogios ou das suas críticas, mas em buscar viver a sua vida para agradar a Deus somente. O apóstolo Paulo disse isso. Ele disse que se ele se preocupasse em agradar aos homens, ele não seria um servo de Deus. Quero convidar você nessa manhã, então, a refletir sobre a sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Você vai se tornar filho de Deus. E você vai ter um novo princípio, que é o temor somente ao Pai Celestial. Ter a reverência, a consideração máxima e incondicional a Deus Pai. Sabendo que um dia nós vamos comparecer diante dele e vamos ser julgados, não para a condenação, não para sermos lançados no juízo eterno, mas sim para recebermos dele o seu galardão gracioso. Nossas obras, o nosso testemunho como cristãos neste mundo será julgado pelo Senhor. Portanto, olhe para Cristo somente. Viva somente para o Senhor. Tenha a sua vida voltada unicamente para agradar a Deus. Tenha somente o temor de Deus. Seja um servo fiel ao Senhor Jesus. Viva a sua vida na perspectiva correta. Não se preocupe com os tribunais humanos. Se preocupe apenas com o tribunal de Cristo. Você viver assim, sua vida será liberta dos temores que muitas pessoas têm. Viverem a sua vida preocupada com os elogios ou com as críticas das pessoas. Se você tiver somente o temor a Deus, você viverá apenas sua vida para agradar a Deus. Sua consciência será liberta dessa escravidão que muitas pessoas vivem nos nossos dias. Você viverá para a glória somente. E assim Deus nos abençoe para vivermos este princípio de Deus, darmos bom testemunho na nossa vida, tudo que nós fizermos. Amém?